Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez estamos na casa do Senhor para louvar e exaltar o seu santo nome. E já tivemos um estudo maravilhoso, né? Essa revista da EBD muito boa, né? Trago assim esperança, né? Sempre que eu leio Josué, ouço a mensagem de Josué, eu fico lembrando, ser forte e corajoso. Sempre a mesma coisa, né? Graças a Deus, né, Josué traz para a gente, né, esse renovo espiritual, né, de continuarmos caminhando, porque às vezes não nos achamos capazes, mas através de Deus, através do Espírito Santo, Ele nos dá a capacidade para fazer coisas incríveis, às vezes que a gente nem imagina, quando estamos com o Senhor. Nós vamos estar fazendo uma leitura bíblica em Salmos 34. Salmos 34. Os irmãos podem estar acompanhando aí no seu celular ou na sua Bíblia. Louvai ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, e os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre ao Senhor. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aquele que o teme. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, nada tem falta. Só até aqui, irmãos. Esses salmos eu li muito, meditei bastante nele nessa época agora de pandemia que a gente tem vivido. E a gente tem percebido como o Senhor tem nos guardado, como Ele tem nos livrado, né? Como Ele está ao nosso lado. A gente busca e Ele nos responde. E livra-nos do mal e atende às nossas necessidades. Nós vamos estar louvando ao Senhor. Vamos louvar o Senhor. E neste momento você pode estar entregando os seus dízimos e suas ofertas, né, da forma que você conseguir, ou fazendo transferência bancária, ou os irmãos que estão aqui no templo também podem estar ofertando ao Senhor. Não esquecemos que nós estamos em campanha de missões, né? Eu creio que futuramente a gente vai mudar, vamos ter campanha de missões o ano todo. Mas não deixe de contribuir, irmãos. Os missionários ainda estão precisando muito de nós. Me derramar. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua vontade libertas meu ser. No clamor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Mais uma vez, louvemos ao Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui outra vez, diante de ti
faz cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Ainda estaremos louvando o Senhor com o hino de número 7. Hino de número 7. Ao Deus de amor e de imensa bondade, que tem nos guardado, tem nos livrado, no céu e na terra, que maravilha, operando o poder do Senhor. Ao Deus de amor e de imensa bondade, de júbilo vinde aclamar, com coração transbordante de graças, teu grande amor todos vinde louvar. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus, falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Quarta estrofe. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Neste momento nós vamos estar orando, colocando todos os dízimos e ofertas nas mãos do Senhor e colocando o mensageiro, né? Pastor Gerson estará trazendo a mensagem nesta manhã. Oremos. Senhor, nós louvamos o teu nome, te bendizemos, porque só tu é digno de honra, de glória e de louvor. E nós te agradecemos, Senhor, porque podemos estar em sua presença logo pela manhã. Louvamos o teu nome por cada irmão que aqui está presente, Senhor. Os irmãos também que estão assistindo o culto online, Pai, que tu possa estar abençoando as nossas vidas. A Deus, os nossos corações estão neste momento abertos e preparados, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor, expressa através do seu Santo Espírito, Senhor, usando a vida do teu servo, pastor Gerson, mais uma vez, Senhor. Ó Deus, continue, Pai, recebendo tudo que será feito ainda aqui nesta manhã. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Bom dia, irmãos. Que bom estarmos aqui na casa de Deus. E nesta manhã tivemos uma dificuldade para transmitir a EBD e quase também não conseguimos transmitir o culto, mas Deus é bom. Está dizendo aqui que a força da união, vou pregar sobre a força da união, e vimos hoje a mobilização para transmitir esse culto. Graças a Deus conseguimos. Houve aqui uma dificuldade na questão da luz, não sabemos se desarmou algo aqui, mas graças a Deus conseguimos equacionar. Queridos, vamos pregar nesta manhã sobre a força da união. Abra comigo aí sua Bíblia, lá em Marcos, capítulo 2. Vamos ler os 5 primeiros versículos, mas eu queria que você permanecesse com a Bíblia aberta ainda, porque vamos ler ainda outros versículos, comentar outros versículos desse capítulo. Vamos ler apenas os versos de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus, vai falar sobre a cura de um paralítico. Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam as pessoas. E ele anunciava-lhes a palavra de Deus. Vieram ter com eles, conduzindo um paralítico, 4 homens. Então 4 homens vieram trazendo um paralítico. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados. Vamos orar. Pai querido, quero agradecer a Ti, agradecer pela Escola Bíblica Dominical, agradecer pelos hinos já entoados, agradecer por Tua providência, ó Deus. O Senhor nos permitiu acordar mais um dia, o Senhor está nos mantendo vivo, o Senhor tem cuidado de nós, está cuidando do Teu povo, dos que estão aqui no templo, dos que estão também nas suas casas. Ó Pai, continue a entrar com providência, a abençoar o Teu povo neste tempo. Cuida de nós, fale ao nosso coração a mensagem que precisamos ouvir nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Queridos, irmãos Hamilton, fecha essa. Queridos, quero falar sobre a força da união. É interessante que esse texto, segundo os entendidos, ali o Senhor Jesus estava muito à vontade, porque estava provavelmente na casa de Simão Pedro. Ele estabeleceu temporariamente aquele lugar como sua moradia. Então Jesus estava muito à vontade. Disse: Pedro, vou usar sua casa para pregar, vou usar sua casa para que as pessoas possam ouvir de forma bem devagar a palavra de Deus. E é interessante que a casa ficou lotada, a casa se encheu. Depois eu vou falar sobre como ter uma casa cheia. Claro que primeiro nós precisamos da casa cheia do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos dar liberdade para que o Espírito Santo de Deus possa atuar no nosso meio. Mas existem também outros ingredientes importantes que faz uma casa encher. Outro dado importante que você vai notar aqui, se você percebeu, Jesus estava naquela casa. E o versículo 2, o finalzinho dele, vai dizer o quê? Que ele anunciava a palavra, e anunciava-lhes a palavra. Hoje há uma procura muito grande das pessoas, nas igrejas, por cura, por libertação, por prosperidade, resolução de cura emocional, cura interior, resolução de emprego. Essas coisas são importantes na vida humana. Mas, queridos, não é tudo. As pessoas que pregam, os líderes religiosos que focam nisso, e até coloquei na mensagem,
Quantas pessoas estão buscando essas coisas nas igrejas, mas estão perdidas no lamaçal do pecado, e se morrerem nesse estado, irão para a perdição eterna, para o inferno. Então as pessoas precisam de algo mais. Nós precisamos fazer como Jesus, pregar o reino de Deus, pregar sobre o céu, pregar sobre o inferno, pregar sobre o pecado, pregar sobre arrependimento. João Batista não era benquisto porque ele falava a verdade. A Bíblia diz que ele conseguia atrair multidão, porque a gente fica pensando assim, o que dá ibope hoje em muitas igrejas, que vai lotar, entupir as igrejas, são esse tipo de facilidade. Mas também o que as pessoas estão necessitadas hoje é de ouvir a verdade, como João Batista pregava. Ele dizia assim, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? João Batista era duro no seu discurso, e no entanto uma multidão conseguia acompanhar, porque estavam sedentos ou sedentas da palavra de Deus. Então, queridos, eu falei que a casa estava lotada. Pastor, quando é que a nossa igreja vai se encher de pessoas sedentas por ouvir a palavra de Deus? Primeiro, quando eu e você andarmos em santidade. Provavelmente estamos procurando andar, mas quando a igreja estiver andando em santidade, ela vai conseguir fazer com que o Espírito Santo possa se mover. Segundo, quando começarmos a pregar o evangelho fora das quatro paredes. Terceiro, quando convidarmos as pessoas a vir ao templo. Quarto, quando as barreiras da divisão na igreja cair por terra. Interessante que eu separei aqui, estou lendo, eu vou sugerir ao pastor Pedro, talvez que a gente possa, quando começar os pequenos grupos, estudarmos esse livro aqui, Liberando o Fluir do Avivamento, de Dr. Frizel, Gregório Frizel. Ele diz o seguinte, ele cita aqui, é tão urgente a questão do amor e unidade, que definitivamente justifica esse tipo de enfoque consistente. Se as igrejas continuarem a negligenciar esta questão fundamental, o Espírito de Deus certamente vai permanecer apagado e o evangelismo impedido. Ele diz que se nós não trabalharmos essa questão do enfoque, das barreiras cair, da vontade pessoal cair, a minha vontade tem que prevalecer, não, tem que prevalecer é a vontade de Deus, é a vontade de Deus, ainda que a gente não concorde com tudo, você é líder, você é liderado, mas quando você tem esse foco, eu preciso agradar a Deus, e eu preciso atrair pessoas para Cristo. Então, quando esse enfoque acontecer, então a igreja vai se encher. Mas é interessante que eu quero trabalhar, primeiro ponto aqui, eu quero trabalhar os dificultadores do mover, do agir de Deus. Vamos ler agora a partir do versículo 6, os irmãos têm a Bíblia aberta aí, Marcos capítulo 2, eu li até o versículo 5, mas quero ler os versos 6 em diante. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo, por que diz assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus havia dito no capítulo 5 para aquele homem, filho, perdoados estão os teus pecados. Então eles estavam dizendo, isso é blasfêmia. Versículo 7. Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Versículo 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico, perdoados estão os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico,
a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico se levantou, tomando logo o seu leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Meus irmãos, aqui o Senhor Jesus não tinha só pessoas que o seguiam de todo o coração, mas ele tinha também opositores. Ele tinha pessoas que queriam sempre pegar Jesus numa falha, pegar Jesus no erro. E ali aparecem os escribas. Escriba, basicamente, eram os fariseus, ou seja, uma autoridade da lei judaica. Esses escribas eram intérpretes da lei, eram acadêmicos profissionais, cuja especialidade era explicar a aplicação da lei. Eles tinham essa capacidade, estudaram para aplicar a lei de Moisés no tempo em que viviam. Então eles tinham essa capacidade. Outra coisa, Mateus capítulo 2, versículo 4 e 5, vai dizer que quando Jesus nasceu, aparece a figura do escriba. Só que aparece a figura do escriba apenas para dizer assim, ó, em tal lugar vai nascer o Messias. Mas eles não tinham fé para acompanhar os magos, porque estavam fora da vontade de Deus. O irmão Zameto pregou aqui, ensinou na escola dominical, sobre estar fora da vontade de Deus. Às vezes, nós não consultamos a vontade de Deus, nós não oramos, e quando nós não oramos, quando nós fazemos do nosso jeito, quando fazemos pela vontade da carne, pela intuição humana apenas, nós vamos errar. Então aqueles escribas, eles não criam no poder de Deus, estavam fora da vontade de Deus. Queridos, mas eles falaram que Jesus estava blasfemando. Por exemplo, se analisasse de forma humana, em certa parte, eles tinham razão, porque Isaías 43, 25, vai dizer que só Deus pode perdoar pecado. Mas estavam errados, porque quem estava dando ordem ao paralítico, quem estava perdoando os pecados, era Jesus, era o Filho de Deus, era o Senhor, que estava em forma de carne, mas que tinha toda a autoridade, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma pessoa só, e Jesus ali, ele é o Filho de Deus, então ele tinha toda a autoridade. O que me chama a atenção, o que me toca em Jesus, que nós aprendemos com ele, é que embora houvesse aquela crítica, embora houvesse aquela discórdia, aquela pressão, Jesus não deixava de fazer o que era certo. Jesus, não por causa daquela crítica, não por causa daquela contenda, ele fez o que era certo. Ele disse ao paralítico: vá, pega o teu leito e vá, para mostrar que ele tinha autoridade. Com certeza, os escribas, aqueles homens, devem ter ficado com a pulga atrás da orelha, e eles devem ter pensado: que poder é esse? Que unção é essa que tem poder para curar uma pessoa? Queridos, em resumo, eu quero fazer um destaque aqui. Não podemos permitir que essa incredulidade no poder de Jesus, que essa incredulidade no poder de Deus, ela possa acontecer nos nossos dias. Se nós formos incrédulos quanto ao poder de Deus, irmãos amigos, estava citando aqui, eu estava na correria aqui com os irmãos, eu não sei nada de eletricidade, mas eu estava ali, enquanto Zé Luiz mexia, eu estava orando, eu estava ali impondo as mãos e orando. Eu não entendo nada, mas eu estava orando, estava junto ali. Será que não pode aqui? Vamos ligar aqui, vamos ligar aqui, vamos ligar aqui. Mas, meus irmãos, eu estava procurando buscar: Senhor, manifeste o seu poder. Deus mandou o dinheiro na hora que a gente precisava. Deus tem soluções inesperadas para nós. Você não espera e Deus vem com a solução. Irmãos, não podemos ser cristãos teóricos. A teologia é importante, como o pastor pregou muito bem sobre a questão dos mestres. A teologia é muito importante, mas precisamos também de crer de forma prática. Se nós não crermos também de forma prática e não praticarmos o evangelho hoje, não vai adiantar nada treinar,
capacitar, fazer movimentos evangelísticos, se a igreja não estiver toda coesa, animada para praticar as verdades. Não podemos ser como esses escribas e fariseus. Somos facilitadores ou dificultadores? Que Deus possa nos dar um coração de facilitador. Agora quero trabalhar a questão da força da união. Quero fazer algumas afirmações com base nesse texto, dessa força da união. Eu quero fazer uma afirmação, uma delas é que a força da união está na compaixão. A força da união está na compaixão. Compaixão no dicionário significa um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de uma outra pessoa. Ela é acompanhado com o desejo de minorar a dor do outro. O crente que tem compaixão, ele não vê a coisa e fica quieto, fica parado. Aquele que tem compaixão, ele se move em direção àquele que está sofrendo. Ele se move em direção àquela pessoa que está caída. Por exemplo, é o que eu vejo nesses 4 homens aqui. O texto fala de 4 homens que se mobilizaram para levar um paralítico a Jesus. Provavelmente, aquele paralítico, aquele moribundo, não era nada deles. Era apenas um conhecido. Mas alguém, um deles, deve ter sinalizado: olha, tem um homem que está caído há tantos anos. Olha, vamos tentar ajudar esse homem paralítico que está doente há tanto tempo. Queridos, a irmã, se eu não me engano, foi a irmã Valdiné, ela coloca, e os irmãos também, outros irmãos colocam coisas muito boas no nosso grupo. Ela colocou uma figura de um menininho lá de Moçambique, que estava esperando para ser apedrejado, porque estava declarando que servia a Jesus. Mas eu confesso que quando vi aquela cena, eu chorei, orei. Irmãos, algumas coisas que acontecem no Brasil, algumas situações que acontecem fora do Brasil, e que nós tomamos conhecimento, eu pelo menos procuro orar, ainda que eu não possa ir a Moçambique. A oração que eu fiz: Senhor, salve essa criança, opera um milagre. Não sei se aquela criança morreu ou não. Se morreu, é um anjinho que está lá no céu com Jesus. Eu lembrei dos meus netos. Eu tenho a Lara Vitória de 10 anos, eu tenho o Arthur de 4 anos e o Samuel de 4 anos. Irmãos, toca o nosso coração quando vemos uma cena como essa. Pastor Oliveira de Araújo foi o secretário executivo da Junta de Missões Nacionais. Ele, pregando um sermão, ele usou o seguinte argumento: olha, há muitos cristãos que os olhos estão secos hoje. Há muitos cristãos que os olhos não estão mais molhados de orar pela situação dos perdidos, de orar, de se compadecer por alguém que está sofrendo. Olhos secos. Meus irmãos, que Deus nos conceda olhos molhados ou marejados de lágrimas por aqueles que estão sofrendo. Aqueles que sofrem de Covid, aqueles que estão sem Jesus. Porque as pessoas que estão sem Jesus, elas estão passando por agonia, muitas delas são soberbas, muitas delas não dão um braço a torcer, mas de alguma forma estão sofrendo, porque o diabo, ele não brinca quando ele atormenta uma pessoa. Então precisamos orar, pedir a Deus, irmãos, que os nossos olhos estejam molhados pelos perdidos, que tenhamos essa compaixão e que tenhamos essa coragem desse menino que não negou a sua fé ao declarar que era de Jesus. Segunda afirmação que eu quero fazer é que a força da união nos faz trabalhar em equipe. Primeiro, a força da união, ela nos leva a ter compaixão. E a segunda afirmação, a força da união nos leva a trabalhar em equipe. O segredo do sucesso não está no egoísmo.
O segredo do sucesso está no espírito de que juntos seremos melhores. Juntos seremos melhores. Se você puder, marque aí um papelzinho lá em Marcos capítulo 2 e abra comigo a sua Bíblia aí em Eclesiastes capítulo 4. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 a 12. Você vai acompanhar aí, diz assim a palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 4, verso 9 a 12. Aqui diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o seu companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Pois caindo não haverá quem o levante. Se você percebeu o texto aqui, ele fala de ajuntamento, ele fala de companheirismo, ele fala, por exemplo, aqui de produtividade, ele fala de resultados. Ele diz que 2 pessoas, 3 pessoas trabalhando num projeto, há possibilidade de ter sucesso. Marquinho, Alexandre, Arthur e Mateus. Estão trabalhando os 4 hoje aqui e o negócio funcionou. Se dependesse só de um, talvez não funcionasse. Se dependesse do Zé Luiz, que chegou também. Queridos, a força está no ajuntamento. Ele fala aqui, porque se um cair, o outro levanta. Nós precisamos ter na igreja, nós precisamos ter na nossa família, aquele desejo de socorrer o caído. Nós podemos observar, irmãos, aliás, eu quero, antes de falar sobre a questão de socorrer os caídos, eu estava dizendo sobre produtividade. Quando um esposo e uma esposa trabalham, no mundo moderno hoje, trabalham o esposo e a esposa. Há muito mais facilidade se eles forem bons administradores do seu. Agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o apóstolo Paulo vai dizer que até aqueles membros do corpo, versículo 22, antes os mesmos membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são os necessários. Paulo está dizendo que o corpo funciona bem. O nosso corpo funciona de forma completa para que a gente possa marchar bem. Vocês sabiam que quando seu coração está doente, você tem alguma coisa no coração ou nos rins, as outras partes do nosso organismo funcionam para ajudar aquele membro que está doente? Já pensou se o pé dissesse assim: eu não sou mão, eu calço um sapato apertado, um tênis apertado, cheio de chulé, eu queria ser mão, porque mão acaricia, mão abraça, mão penteia o cabelo, então queria ser a mão. Amanhã eu não vou funcionar. O meu dono amanhã, ele vai ter uma surpresa, porque eu não vou funcionar. Quando ele tentar botar o pé no chão, ele vai cair, porque eu não vou funcionar. É assim que acontece? Não, meus irmãos. O pé funciona, a mão funciona, o olho funciona, tudo funciona perfeitamente para que o corpo tenha uma harmonia completa. Meus irmãos, Deus equipou você com o dom correto para ajudar sua igreja, para ajudar nesse tempo na sociedade, para ajudar sua família. Você tem um dom certo para a obra de Deus, para o reino de Deus. Eu tenho um dom certo para o reino de Deus. Então nós precisamos aprender a trabalhar em equipe. Não existe no corpo de Cristo estrela. Estrela é Jesus. Talvez aqui o homem que descobriu o paralítico dissesse: eu que descobri o paralítico, eu tenho crédito. Talvez o outro que viu o telhado: eu descobri o telhado, eu que vou levar o crédito. Nada disso. Não havia esse espírito aqui entre aqueles homens. Terceira afirmação que eu faço aqui é que a força da união ajuda a superar todos os obstáculos. A força da união nos capacita a ter compaixão,
A força da união nos ajuda a trabalhar em equipe e a força da união nos ajuda a vencer todos os obstáculos. Vamos imaginar aqui, irmãos, duas coisas. Eles não podiam prever aquele aglomerado de pessoas naquela casa. Não havia Covid também, né? Não tinha Covid igual temos no nosso tempo de hoje. Então a casa estava lotada. Já disse aqui numa mensagem que Jesus era diferenciado dos líderes religiosos do seu tempo. Por isso que ele conseguia atrair multidões para ele. Porque Jesus, além de ter a unção de ser o Filho de Deus, ele procurava fazer o que os líderes religiosos do seu tempo não faziam. Por exemplo, os líderes religiosos eram julgadores, julgavam as pessoas. Você é pecador, você não vai entrar no reino de Deus, você não merece entrar no templo. Lembra quando ele foi a Jericó? Quando ele foi a Jericó, existia um homem chamado Zaqueu, que subiu numa árvore para ver Jesus. Aquele homem era pecador, com certeza, ele era cobrador de impostos, e segundo os intérpretes, ele deveria também tirar um pouco para ele. Ele era pecador, mas ele sentiu necessidade na sua alma. Ele era rico, ele tinha posses, mas ele tinha necessidades na sua alma, ele andava com culpa, ele tinha medo de morrer e ir para o inferno sem Jesus. Então ele foi naquela árvore para ouvir Jesus, e quem sabe ele mesmo da árvore tomar a sua decisão ao lado de Cristo. Mas sabe o que aconteceu? Ele foi surpreendido, porque Jesus disse assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aquele homem desceu, mas aqueles escribas, aqueles fariseus, criticaram a Jesus de entrar na casa de um pecador. Mas Jesus foi, meus irmãos. Como eu disse, Jesus fazia o que era certo. Jesus foi, aquele homem se arrependeu. Aquele homem disse: se eu tenho roubado, eu vou dar 4 vezes mais. Por isso que Jesus disse assim, Jesus não disse uma palavra, mas o Espírito Santo de Deus, usando o poder, a presença de Jesus, tocou no coração daquele homem, ele se arrependeu e disse que daria 4 vezes mais. Aí Jesus vai dizer, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Hoje veio salvação nesta casa, porque este também é um filho de Abraão. Meus irmãos, mas agora eu quero trabalhar a questão do obstáculo. A casa estava cheia, porque Jesus, ele amava, ele entendia e ele socorria as pessoas. Agora o que fazer? Aqueles 4 homens tinham um lema: vamos terminar o que nós começamos, vamos concluir, vamos acabar o que nós iniciamos. Esse espírito é maravilhoso. Meus irmãos, Satanás, ele é estrategista para tentar desarticular, para tentar atrapalhar a obra de Deus. Mas nós precisamos orar e tentar até ver quando a mão do inimigo tenta atrapalhar, e precisamos orar e avançar e superar como esses homens aqui. Um deles, com certeza, teve a ideia: já sei o que podemos fazer para resolver o caso desse homem. Não vamos voltar não, vamos para o telhado. Como assim? Vamos para o telhado. Depois vocês vão ver. Fizeram um buraco no telhado do homem. Depois o Joãozinho conserta, porque o Joãozinho trabalha com a obra, né? Então depois Joãozinho, Zé Luiz, dá um jeito. Vamos para o telhado. E a Bíblia diz então que eles subiram para o telhado e levaram o homem até o telhado para baixar onde Jesus estava. Eu quero terminar. Eu trabalhei primeiro os dificultadores, eu trabalhei a força da união, e quero trabalhar em terceiro lugar: Deus valoriza a nossa fé e a nossa união. Volte comigo aí, Marcos, no capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Você vai examinar aí, o versículo 5, acontece uma coisa maravilhosa. Aliás, o versículo 4 diz que eles subiram ao telhado, descobriram o telhado onde estava, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Versículo 5, Jesus,
vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Meus irmãos, eu acredito que Deus, o Espírito Santo e Jesus estavam felizes com aquele fenômeno ali. A casa estava lotada, né, Bruna? A casa estava lotada. Jesus, o Espírito Santo estava feliz com aquilo. Mas imaginem aquela cena, eu queria estar lá. Imagine, é de emocionar, aquele leito descendo. Parou tudo. Jesus estava pregando, Jesus estava falando, parou tudo. O leito estava descendo. Irmãos, quando eu meditava nesse texto aqui, eu imaginei o coração de Jesus. Ele deve ter dado um brado interior desta forma: uau! É isso que eu espero da minha igreja, é isso que eu espero do povo de Deus, é isso que eu espero dos cristãos, de trazer pessoas, de se compadecer por pessoas, de trazer pessoas para receberem o toque do Espírito Santo, receber o perdão dos pecados e receber o milagre. É isso que eu espero da minha igreja. Meus irmãos, toda unção, todo poder para curar, para libertar, para salvar está em Jesus. Mas Ele quer compartilhar conosco. Ele quer compartilhar conosco. Por isso que o versículo 5 diz assim: e Jesus, vendo a fé deles. Jesus não viu só a fé do paralítico. O paralítico foi importante ele também ter fé na cura, na salvação, na libertação. Mas Jesus viu a fé daqueles homens. Meus irmãos, Jesus gosta de compartilhar conosco também os resultados. Pastor Davi Gomes foi um evangelista da minha época. Ele, junto com o pastor Fanini, foram os maiores evangelistas que eu já vi pregar. Pastor Mauro Israel Moreira também, um grande evangelista. Então, o pastor Davi Gomes, ele foi fazer uma conferência numa região. A igreja estava lotada, o culto estava animado, o povo estava animado, multidões e multidões de pessoas não crentes foram naquele culto, convidados pelos irmãos, a igreja lotou. Minha mãe era um evangelista de mão cheia. Meu irmão Gilson era paralítico completamente, era doente, dependia da minha mãe completamente, a Dulce conheceu ainda. Ele vivia num quartinho lá, de vez em quando a gente levava ele de cadeira de roda para a igreja. Mas a minha mãe conseguia, ela passou isso para nós, ela conseguia com toda dificuldade. Ela era uma das que mais levava visitantes nas conferências. A igreja lotada, até a gente recebia prêmios, né? Quem levasse mais visitantes ganhava um livro, ganhava um CD. Então minha mãe conseguia levar pessoas. Assim era aquela igreja, a igreja estava lotada de pessoas ali para ouvir a mensagem. Depois de tantas decisões, daquele culto animado, o pastor Davi Gomes disse o seguinte: pastor querido, Deus, o irmão e o seu povo estão realizando uma grande obra aqui. Prestaram atenção? Deus, o irmão e o seu povo estão fazendo uma grande obra aqui. Meus queridos, não é um tempo fácil para nós. Não é por causa da pandemia, não. Nós estamos retornando. E temos passado aflições, temos passado lutas. Eu quero desafiar você que está me ouvindo, na sua igreja também. Vamos abrir mão das nossas diferenças. Às vezes você tem coisa que você quer ver se implantar na igreja, da sua maneira. Abra mão. Se isso for causar divisão, abra mão em nome de Jesus. Tudo que for causar barreira, se você for o foco de solução, seja o foco de solução, mas não seja o foco de dificuldades. Seja como esses homens aqui, esses 4 homens. Seja como essas pessoas que estavam imbuídas de fazer o melhor,
de dar o melhor, de trabalhar em equipe, de ter compaixão, de vencer as barreiras, no poder de Jesus, não no poder da força humana. Então, se nós fizermos isso, meus irmãos, nós receberemos essa palavra de Jesus, e vendo-lhes a fé. E naquele dia, quando eu e você estivermos diante da presença de Deus, quando Deus nos chamar, você vai receber aquela palavra: bom estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, eu espero, um dia eu espero ver minha mãe, um dia eu espero ver Paulo, Davi, mas eu quero acima de tudo ver Jesus, mas eu quero receber essa palavra. Eu espero também que você tenha esse desejo no seu coração. Por isso, queridos, abra mão de tudo aquilo que impede a nossa comunhão com Deus. Vamos cantar mais uma canção? Vamos cantar mais uma canção. E depois eu quero terminar esse culto orando por você que está em casa, talvez esteja passando por alguma dificuldade na sua vida, alguma luta na sua família, na igreja, que Deus possa mover o seu coração para ajudar sua família a ser melhor, sua igreja a ser melhor. Vamos cantar essa canção, que ela trabalha justamente a questão da união. Então você vai cantar pensando na mensagem que ouvimos nesta manhã. Corpo e família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Você que está em casa, aqui também, vamos falar com Deus em oração. Pai querido, queremos te louvar, agradecer a Ti porque pertencemos ao corpo de Cristo. Queremos agradecer porque o Senhor um dia mudou a nossa história. Ó Pai, agradecemos a salvação, agradecemos os privilégios. Ó Pai, não importa, Deus, o cargo, não importa o lugar, o importante é agradar a Deus de todo o coração. Pai, que as famílias sejam saudáveis, que se tivermos famílias saradas, famílias curadas, a Tua igreja será curada. Então, Senhor Deus, trabalha as famílias,
cure as famílias, cure a nossa igreja também, qualquer espírito contrário, qualquer desejo contrário, que não seja agradar a Deus, agradar a Jesus e levar os perdidos a Cristo, que cair por terra. Ó Pai, queremos ser um verdadeiro adorador, queremos ter o espírito desses homens, de compaixão, um espírito de união, o desejo de trabalhar, o desejo, ó Deus, de trabalhar em equipe, porque, ó Deus, se formos unidos, ó Deus, se formos unidos em um só espírito, todas as barreiras vão cair por terra. Satanás será envergonhado, porque ele vai se levantar e vai cair quando ver uma igreja de joelhos, uma igreja orando, uma igreja buscando a santidade, uma igreja que lê e busca e pratica a palavra de Deus. Ele não terá condições de se levantar contra essa igreja. Então cuida de nós, dê visão ao pastor Pedro, ajude a ele, nos ajude também a nós, que somos liderados a servir, a trabalhar, a fazer aquilo que compete a cada um de nós fazermos. Leva-nos em paz, nos concede um culto logo mais, também muito abençoado, e obrigado, porque apesar das lutas, das dificuldades, nós podemos cultuar a Ti nesta manhã. Fique, ó Deus, conosco, e agora que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, e aqui com teu povo, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, queridos, vamos em paz, volte logo mais e sintonize também conosco logo mais o nosso canal para o culto às 19h30. Deus abençoe a todos.